Flamengo mantendo uma situação. Conversei com uma pessoa do Flamengo, também pelo WhatsApp, me disse que nesta semana as coisas devem andar a respeito de contratações, no plural, contratações. Nessa semana, essa pessoa acredita que as coisas andarão para que o Flamengo tenha reforços. Acontece o seguinte, tem mais essa semana de preparação e depois é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e Libertadores. 10 de julho já tá aí, Pascoal. Aí o couro já tá comendo de novo. E aí, Mr. Jorge vai receber os jogadores em quais condições? Para preparar para uma situação ou ter que modelar o cara com, entendeu? Do jeito que ele quer, já com as competições em andamento. E o Flamengo quer dar essa situação que ele possa trabalhar com os jogadores pelo menos um período. E o Pedro continua na avaliação dessa minha fonte do Fluminense como sendo o principal alvo do Flamengo. Ele acredita que o assunto será retomado. O Edmundo tem muito contato com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, né, Edmundo? E o que o Mário tem passado para você? Que é uma situação complicada para ele. Imagina vender uma joia do Fluminense para o maior rival. E ele assumiu agora a presidência do Fluminense. Então, quando entra na seara do Fluminense, o Fluminense tem uma postura de se pagar a multa, eu não tenho o que fazer. Mas no futebol, nem sempre as coisas acontecem assim. E aí eu vou explicar, vocês vão entender o porquê que eu tô... Quando você pretende contratar um jogador, e eu fui jogador, e você procura o empresário, fulano tem interesse em vir jogar no Flamengo? Porque não adianta, é um triângulo, são 3 partes envolvidas, não é um negócio de 2. Vocês estão entendendo? Não adianta o Flamengo ir ao Fluminense e acertar com o Fluminense. Então aí o Pedro vai chegar lá, o Pedro vai falar assim, eu quero ganhar X milhões por mês. O negócio não sai. Então é um triangular. Sim. A parte do Fluminense tem um preço, tem um valor lá estipulado, que é a multa rescisória. 50 milhões de euros. Tem a multa rescisória. 50% desses direitos federativos são ou do Artsul ou do atleta. Então, teria que pagar só a metade. A informação que eu tenho é que são 60-40. O Fluminense tem só 40. Não, 50-50. 50-50. E, na verdade, são 50, 20, 30. O Fluminense tem a maior parte. O Fluminense tem os 50. O Fluminense tem metade. Tem a metade. E aí, o que aconteceu? O que eu ouvi que o Fluminense, e não ouvi do Mário, tá? Porque não tive com ele ainda. Eu viajei, fui a Indaiatuba, fui a São Paulo fazer uns eventos. E o que eu ouvi é que o empresário e o atleta ficaram muito satisfeitos com o que ouviram. E aí ele falou, cara, se eu vendo, fico eu como vilão. Sim. Vendendo meu principal jogador pro rival. Então só vou vender se for pela multa rescisória. O Flamengo não chega perto da multa e aí essa negociação ela parou por hora. Mas eu já escutei do outro lado, assim como começou com 10, foi para 12 e que é possível aumentar essa proposta. Muita gente está comparando a situação do Bruno Henrique. O Marcos Braz, em determinado momento, chegou numa coletiva e declarou o seguinte: estamos fora da negociação com o Bruno Henrique. O Flamengo não tem mais interesse no jogador. E sabe o que aconteceu? Onde está o Bruno Henrique? O Bruno Henrique falou, eu quero jogar no Flamengo e ponto final. Rapaz, olha aí. Ô, João, mas, o do Flamengo é diferente com o Bruno Henrique, porque o presidente do Santos faltou à reunião, né? E aí o Flamengo ficou chateado com o presidente do Santos, que não foi na solução para a solução. O presidente do Santos, de vez em quando, some. A gente está falando do desejo do jogador. O jogador, quando quer, ponto final. Desde que se pague. O problema todo é o seguinte, eu não vejo problema nenhum, com todo respeito, nesse relacionamento de clubes, o Flamengo pagar os 20 milhões de euros pro Fluminense, que é a parte do Fluminense, acertar a parte que a outra metade está pedindo, né? Os donos, o Artsul e o jogador pedem, que não precisam ser necessariamente os 20 milhões, de repente eles podem fechar em 8, 9, 10. Isso é negócio. E outra, se o Flamengo pagar os 20 milhões de euros pro Fluminense e acertar a parte com os donos dos outros 50%, acabou a conversa. Desde que o Pedro queira jogar no Flamengo,
Não precisa pedir bênção para ninguém. É só depositar a grana. Se a outra parte ficar ainda com 50% numa futura negociação. Se a outra parte quiser, ok. Então, sinceramente, se o Flamengo fizer isso, que não venham lá na frente dizer, nossa, olha o que o Flamengo fez, que absurdo. Não, o Flamengo não tá fazendo nada de errado. Não tá fazendo nada de errado, isso é negócio. O Flamengo não tá fazendo nada de errado, nada de errado. O que eu tenho, que eu ouvi, que eu tenho de informação é que é o seguinte, os empresários que têm 50% estariam satisfeitos porque vai para uma vitrine que vai disputar Libertadores, Copa do Brasil e o brasileiro. Com chance de ser campeão. Com chance de ser campeão, os empresários. O Pedro estaria satisfeito porque vai ter uma valorização salarial enorme. Eu diria que quase o triplo, pelo que eu ouvi. Rapaz, do que ele ganha. Nossa. E o Fluminense? O Fluminense é a parte que não está satisfeita. Que era o valor estipulado. Porque vai ter um prejuízo. O presidente vai ter um prejuízo técnico-político. Sem dúvida. E não vende pelo valor que ele pretende. Financeiro. Então, a resposta do Fluminense foi não. Perfeitamente. Vamos aguardar. O Flamengo anunciou que, por um respeito ao Fluminense, que se mantém irredutível na negociação, está fora da parada. Mas parece nos bastidores que as pessoas não estão confiando muito nessa afirmação da diretoria do Flamengo. O nome de Gerson, jogador revelado pelo Fluminense, vendido para Roma. Aliás, foi uma venda extraordinária, hein? Por 16 milhões de euros, o Gerson foi vendido para Roma. Ele esteve emprestado para a Fiorentina e parece que alguns clubes estão interessados no Gerson, entre eles o Flamengo. O Dínamo de Moscou também é uma equipe interessada, mas é um jogador que agrada ao Jorge Jesus, que disse aqui no Fox Sports no sábado após o treinamento que o Flamengo tem um elenco desequilibrado, tem muitos jogadores para uma determinada posição, mas não tem um segundo volante e que o nome do Gerson agradaria ao Jesus para essa função. Então o Flamengo tenta a contratação desse jogador. Falando em Jorge Jesus, sábado nós tivemos o jogo treino com transmissão do Fox Sports e ele foi o grande destaque, né? Porque ele falou mais do que o narrador do jogo, ele falava o tempo todo. Meus amigos, pelo que vocês acompanharam, vocês já perceberam o que do trabalho do Jesus nessa partida preparatória contra o Madureira, hein? A gente já vê modificação tática no time do Flamengo, né? O posicionamento do Vitinho, como é que jogou o Diego. A gente já vê que o Arão jogou como primeiro volante. Para ele, o Arão é primeiro volante. E aí fica gritando toda hora que o Arão está fora de posição. O garoto que entrou como Lucas Silva? O Luquinha, né? Que ele chamava Luquinha. Jogando também no meio campo. Enfim, a gente vê algumas modificações táticas e vê modificação também de comportamento do time do Flamengo. Aí vão ponderar, poxa, vocês estão elogiando o Flamengo porque o Flamengo jogou com Madureira. Mas a gente viu o Flamengo na postura tática diferente. Esse é o relato. Ainda não é um time com a cara do Jorge Jesus. Porque o time de Jorge Jesus tem um volante, um homem fixo na frente da zaga, né? E o Flamengo tem esse jogador, está voltando agora da seleção da Colômbia, e ele é o jogador para essa função. E não tem ainda o centroavante, que é o homem que fica à frente, o pivô, que ele gosta de ter um pouco mais na frente na equipe que ele dirige. Então, vai movimentar muito o Vitinho de um lado, vai movimentar o Everton Ribeiro do outro, o Diego por dentro, enfim, vai ter uma variação. E para ter esse tipo de variação, vai precisar de um chamado primeiro volante, como chamam em Portugal de trinco. O trinco é o primeiro volante, é o homem da marcação. É o Coedjá do trinco. Agora, o Pascoal, ele usou o Arão porque o Coedjá... o Coedjá ainda não está à disposição. Mas o Pires poderia fazer, que é o homem da função. Mas essa função vai ser do colombiano, se ele não for negociado. Ou seja, o Arão vai ser reserva, provavelmente? Não. Eu tenho uma curiosidade. Eu acho que o Arão faz, só para concluir, eu acho que o Arão faz mais o papel que ele quer do Diego. Eu tenho uma curiosidade. Se ele joga no 4-1-3-2, com 3 meias, aonde entra a figura do segundo volante? Não tem. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que ele entende que o Arão não é o mais adequado para aquela posição de primeiro volante, porque o Arão sai bastante. Esse segundo volante dele, pegando um dos grandes times que ele dirigiu e um cara que com ele fez muito sucesso, eu acho que ele imagina um segundo volante como joga o Ramírez. Ramírez que está agora no Palmeiras. Ele imagina um segundo volante assim.
Ele quer O Maniche fez muito sucesso ele quer um cara com essa característica, joga pelo lado ali, chega. O Maniche era um 8 pra frente. Então, mas esse jogador, o Flamengo tem. Tem. Na figura do Everton Ribeiro, na figura do Diego, do Arrascaeta. Entende a minha posição? A minha ideia de jogo? Jogando desse jeito, no 4-1-3-2, né? Com obrigações de recomposição e tudo. Eu não vejo aí uma figura do segundo volante. Embora o Arão possa jogar nessa linha de 3 meias. Qualquer um pode jogar. Como jogou o Lucas e foi bem, o menino. Sim, foi bem. O Lucas Silva. Foi bem. Então, como jogou o Vitinho e foi bem. Foi bem o Vitinho. Entende? Então, assim, não precisa necessariamente ser um jogador da posição. Né? Porque no Brasil, essa posição não existe. Olha, o Arão é um jogador que há muito tempo, boa parte da torcida do Flamengo não curte o futebol dele. E ele jogou nessa função de primeiro volante. E o grande barato da transmissão do Fox Sports sábado foi o sobe-som do Jorge Jesus. Ele falou mais do que o narrador. A gente deixava ele falar porque era uma atração e foi muito interessante. E um sobe-som dele virou hit, virou funk e tá na boca da nação rubro-negra. Aperta o play. Tá reclamando do posicionamento do Arão, hein? 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 Muito bom, João. Porque foi, rapaz, esse foi, deu um eco. Na hora ele, Arão. Tá mal, Arão. Aí os caras, inclusive gostaria até de saber quem foi que fez isso aí, confesso que eu não sei. Mas já viralizou nas redes sociais. O Tamal Arão, é o funk do mister. O Tamal é que ele estava fora de posição. Tamal Arão é que ele está mal posicionado. Tamal Arão, essa Tamal Arão. discussão sobre o Diego fazer o papel de um segundo volante era a discussão que a gente está tendo a respeito do Diego desde que ele chegou no Flamengo. Muita gente já que o falou Flamengo poderia ser um time formatado com apenas um volante. E aí um 4-1-4-1, para ficar mais fácil para o entendimento daquilo que eu estou dizendo. E uma figura desses 4 volta para ser o volante na hora que o time está sem a bola ou para buscar mais o jogo e tal. O Diego contra o Madureira, contra quem? Madureira. Ele fez esse papel contra o Madureira. Que é uma outra intensidade, é uma outra qualidade, treino, né? É um outro nível técnico. Será que ele fará isso contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada? João, eu não quero ser capcioso aqui e falar, não, eu acho que não pode, porque o Diego está entrando já na 4ª temporada no Flamengo, não é isso? E ele não fez isso com outros técnicos em outras oportunidades, não fez com o Abel. Mas ele correu como um maluco sábado, né? Mas não é só correr. Correu. Não é só correr, ô Pascoal. Boa vontade para voltar para marcar. Tudo bem, mas isso só não basta. A gente tá falando do cara que corre quando o time tá sem a bola para pegar a bola do adversário, mas tem a qualidade para olhar pro gol. E que pensa na hora Qual que é a tem maior bola. crítica? Aí eu nem vou falar, eu vou pedir pro João me ajudar. Qual é a maior crítica que a gente faz com o Diego quando ele tá com a bola? Ele trava o jogo. Ele em vez de olhar, né? Em vez de ele olhar pro gol, passes laterais. Ele olha pro... É aquela moça a aeromoça lá, a moça que fica lá no avião, na hora que ela explica as saídas de emergência. É assim e assim. O futebol dele é assim, é pros lados. Ou não, eu tô vendo errado. Então eu não sei se essa é a figura, se o Diego é essa figura. Eu sinceramente tenho muitas dúvidas se o Diego é essa figura para ser o segundo volante. Ou eu tô vendo o outro Diego, talvez eu tenha perdido os jogos do Diego em que ele tenha feito aquilo que eu tô dizendo. Quesada, a figura do segundo volante é de distribuição de jogo. A figura do meia é de colocar os atacantes, pelo menos era assim na minha época. Ou tô errado, Pascoal? Mas a figura do volante... Na frente do Diego tá quem para ser meio? Não, olha só, do segundo volante é de organização do jogo. Daquele cara que pega aqui do lateral,
gira o jogo lá pro outro lateral e assim, né? Ele comanda. Jogador que tem bom passe. Que é o faz Arthur. isso, que faz o Arthur, que faz com perfeição. O Bruno Henrique no Palmeiras. O Djalminha, o Alex, que é o meio